Comeram com farinha hoje, hein? É isso, hein? Coisa linda, louvor maravilhoso. Queridos, convido a igreja a abrirem suas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 14. Efésios, capítulo 4, a gente vai ler o verso 14, 15 e 16 nessa noite. Eu leio a Nova Versão Internacional que diz o seguinte. E um detalhe importante antes da gente iniciar a leitura, né? Paulo está falando imediatamente antes desse trecho que a gente está lendo, que o Senhor Jesus, ele designou algumas pessoas como profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de edificar a igreja, de que cada um que seja abençoado pelo dom dessas pessoas possa crescer até que alcance a estatura plena do Filho de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte, aqui no verso 14, o propósito, a gente poderia dizer, portanto, o propósito da própria igreja, ou seja, das pessoas que estão sendo abençoadas e edificadas por esses pastores mestres, é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui, Pai, diante mais uma vez de um texto da Tua Palavra, como igreja Tua reunida, para meditarmos, Pai. E a gente te pede a iluminação do Teu Espírito Santo, para a gente compreender as Escrituras, compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, e para que principalmente não sejamos como crianças, levados por todo o vento de doutrina, como as ondas, como o vento, mas que a gente possa ter os nossos pés fincados na rocha, Pai. Nos ensina em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Você com certeza está acompanhando o desastre que assola ali o Rio Grande do Sul. A Bianca, inclusive, sinalizou isso durante os nossos louvores, né? A importância de nós estarmos em oração pelo povo gaúcho, o povo do Rio Grande do Sul, que está enfrentando, acho que a grande calamidade e crise climática do nosso país, talvez da história do Brasil. Um momento absolutamente triste, as imagens, elas são caóticas, elas abalam nosso coração, elas nos deixam aflitos, e é difícil conviver com aquela cena daquelas milhares e milhares de pessoas desabrigadas que perderam absolutamente tudo. E agora, conforme a água vai baixando, a gente vai vendo outro tipo de imagem, né? A imagem do estrago que a água deixou. E é assim uma coisa, cenário de guerra, parece a faixa de Gaza, né? Parece um cenário apocalíptico, né? E essa palavra não é à toa por conta do sermão dessa noite. Um momento muito difícil. E quando grandes crises assim abalam um país, quando grandes crises assim se instalam diante dos nossos olhos, uma catástrofe como essa, ou uma grande guerra, como a guerra que está acontecendo ainda em Gaza, a gente percebe que o mundo fica louco. E dentro do meio religioso e evangélico, parece que a loucura ela dobra de tamanho. E com certeza você ouviu coisas parecidas dentro desse cenário caótico, como por exemplo, já estava tudo escrito, né?
Já ouviu alguém falando isso para você? Não, isso aí já estava previsto lá na Bíblia que ia acontecer. Você deve ter ouvido isso aí. Você deve ter ouvido também coisas do tipo, tá vendo? Jesus está voltando. Como se Jesus não estivesse voltando em vários momentos históricos da história da humanidade, em que gente marcou até data, e eu quero falar um pouquinho sobre isso já já. Você deve ter ouvido coisas como, por exemplo, diante daquele caos, Deus está no controle, Deus tem um propósito, Deus permitiu isso por alguma razão. Ou você, quem sabe, dependendo da linha teológica e do grupo que você convive, você deve ter ouvido coisas do tipo, Israel é o relógio de Deus. E talvez até algum vínculo da tragédia do Rio Grande do Sul com a guerra no Israel, na faixa de Gaza, na Palestina. Ou então, quem sabe você ouviu e chegou em algum lugar aí, você deve ter ouvido, ou quem sabe até mesmo, a gente está tão habituado a viver dentro desse tipo de linguagem, e de teologia, digamos assim, que às vezes até mesmo nós falamos algo parecido com isso. Por exemplo, algo espiritual está acontecendo. Nós, sem dúvida nenhuma, em alguma medida nós tivemos contato, se é que a gente não acabou reproduzindo também, no encaminhar, às vezes, do WhatsApp, ou falando, verbalizando, algo desse tipo de linha diante dessa catástrofe que está assolando o Rio Grande do Sul. Irmão, irmã, com muito temor, e assumindo para mim aqui a responsabilidade de ter sido, de alguma maneira, designado por Deus para poder estar aqui à frente de vocês, partilhando do Evangelho, eu espero que nessa noite eu possa contribuir para que você não seja mais uma criança levada por todo o vento de doutrina. Porque nós estamos vivendo um tempo de novos vendilhões do templo. Se lá no tempo de Jesus tinha gente e pessoas superfaturando o preço de pombinhas para fazer o sacrifício e lucrando um bocado com a venda que acontecia lá na casa do Senhor, lá em Jerusalém, os novos vendilhões do templo não vendem mais pombinhas, porque a gente não faz mais sacrifício animal. Mas existem outros mecanismos que podem servir para vender uma série de discursos religiosos dentro do nosso tempo, do nosso mundo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente interessada em manipular a nossa fé. Tem muita gente interessada em manipular a nossa maneira de crer, de pensar, a nossa maneira de se relacionar, inclusive com o texto bíblico. Tem muita gente interessada nisso. E como que isso acontece? Isso acontece principalmente fazendo um mau uso da Bíblia. A Bíblia Sagrada, a Bíblia que para a gente é um símbolo de fé, a Bíblia que nós temos todos nós aqui na mais alta estima, ela é capturada por vendilhões do templo, por vendilhões da religião, para manipular e tentar manipular eu, você, as nossas famílias, os nossos amigos, nossos filhos, nossas filhas e assim por diante. E de maneira muito particular, essa manipulação acontece nos textos apocalípticos. Os textos apocalípticos, eles são facilmente capturados, mal interpretados, para provocar em você e em mim medo, pânico e confusão. E dessa manipulação e dessas distorções surge todo tipo de discurso insensível, até insano em algum aspecto, em relação a desastres como esse. E no fim das contas, esses vendilhões do templo, ao invés de venderem pombinhas, eles vendem cursos, para você poder aprender o que o Apocalipse está dizendo. Só que esses cursos, esse acesso ao texto, ele não é nada técnico, não há temor de Deus, há uma distorção, há interpretações sensacionalistas que jogam e aproveitam a deixa das tragédias para poder produzir em você discursos complicadíssimos. Exploram situações como o Rio Grande do Sul, exploram situações como pandemias. Com certeza, durante a pandemia, você foi bombardeado, bem como eu fui também, por uma série de coisas.
E principalmente agora com a questão da guerra em Israel ainda, porque esse povo ele acha que o Israel que está lá é igualzinho da Bíblia. Já vou te dizer de cara, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A organização geopolítica de 2024 tem zero a ver com a organização geopolítica do ano 30, em que Jesus estava. Zero. Mas se joga com isso. E aí você vê algumas coisas muito interessantes acontecendo nas mídias, e eu tenho certeza que você já deve ter visto vídeos como, por exemplo, o que eu vou citar agora. A influencer lá, não sei se é influencer gospel, deve ser, que meteu lá no videozinho, não, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é porque tem muito terreiro. Por isso que teve essa chuvarada aí. Quem viu esse vídeo? Um bocadinho de gente. É de uma irresponsabilidade, é de um preconceito, é de um escapismo, como a gente vai ver. São falas assim absurdas, sem sentido e totalmente fora de tom para uma tragédia como essa que a gente está enfrentando com os nossos irmãos e irmãs lá do sul do nosso país. Outro também que eu vi era que a pessoa, uma irmãzinha lá do sul, estava preocupada porque os pastores estavam muito engajados com as questões sociais, estavam se esquecendo do espiritual. Como se cuidar das vítimas, como se estender o braço para acudir quem precisa nessa situação de desespero não fosse espiritual. Gente, a gente está lidando com um tipo de avalanche, de tsunami, de má informação em relação à teologia, em relação a como a gente pensa esses textos apocalípticos que a gente tem das Escrituras. E como as pessoas vão distorcer. Isso é uma avalanche. Eu tenho plena consciência de que eu sou um cisquinho no oceano falando para você isso aqui. E a probabilidade de você me ouvir diante da avalanche que você já foi submetido e falar assim, e o pastor André que está errado. São os outros todos que estão certos. É gigante. É gigantesco. Tenho plena consciência disso. E por que existe esse tsunami desse tipo de informação que predomina dentro do nosso dia a dia, dos nossos apps, das nossas mídias sociais? Justamente por conta disso. Mídia social, o zap, é uma ferramenta muito rápida de propagação de conteúdo. É muito rápido, é muito rápido. Mas principalmente a gente não pode deixar de perceber, é muito rápido e é lucrativo. É lucrativo para pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. Elas, na medida em que a gente reproduz, que a gente dá um encaminhar, que a gente manda, que a gente fica reproduzindo isso, tem muita gente ganhando dinheiro em mídia social, em WhatsApp, em YouTube. Tem muita gente faturando muita grana. Tem gente ficando milionário com essa história toda. Irmão, irmã, mais uma vez eu quero falar como o apóstolo Paulo. Irmão, irmã, não seja como uma criança levado por todo vento de doutrina. Cuidado para você não ser uma pessoa manipulada por astúcia e esperteza de gente que sabe operar essa engrenagem. Cuidado para você não cair em lugares, em ondas, em ventos e ser levado por toda essa engenharia social aqui, bem construída, bem estabelecida, para jogar com a tragédia, jogar com medo, jogar com pânico e principalmente jogar com lógicas escapistas que tiram a nossa responsabilidade de cena dos problemas que nós mesmos criamos no nosso mundo. Eu quero citar para vocês alguns textos do Apocalipse. Primeiro deles, Apocalipse 6, 12 a 14. Apocalipse 6, 12 a 14, apóstolo João, ele diz o seguinte, olha a complexidade do texto, eu queria que você percebesse a complexidade do texto, como não é fácil interpretar um texto desse. Ele diz assim, vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a luz tornou-se vermelha como sangue,
e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Você reparou quantos comos eu falei aqui, lendo? Quantos? Vi não sei o quê, e como isso, como tecido de crina negra, e tornou-se vermelho como o sangue, caíram sobre a terra como figos, o céu se recolheu como se enrola. Como? Por que tem tanto como? Porque a linguagem é absolutamente simbólica, metafórica, e a gente, nem ele tem condição de descrever, o autor, literalmente o que está ali. Por isso que ele fala como, porque ele está falando num tipo de linguagem muitíssimo difícil da gente discernir e compreender, principalmente nós que estamos em 2024. Um texto que foi escrito séculos que esse texto foi escrito. Um tempão atrás, gente. Um tempão atrás. A dificuldade que a gente tem de acessar esse tipo de linguagem, compreender nitidamente, é muito complicado, é muito difícil. Vamos para Apocalipse 13, 18. O texto vai dizer o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Ixi, esse aí, complicado, hein? Esse é o famoso 666 que a gente coloca na conta, né, do diabo, assim, né, rapidinho. Que a gente fica imaginando que aquele, né, vocês não têm isso no imaginário? Eu, pelo menos, fui criado dentro de uma cultura religiosa em que a gente ficava procurando quem ia falar sobre o 666, porque provavelmente era o anticristo que ia falar, que ia colocar na nossa testa o 666. E não é tão simples assim também da gente ler um texto desse, captar e entender e achar que o Deixados para Trás, quem aqui já viu Deixados para Trás, o filme, os livros? Irmão, eu recomendo solenemente, deixe para trás o Deixados para Trás. Deixe para trás, porque realmente não tem nada a ver com o texto bíblico. Todos esses textos que nós estamos lendo eram textos comuns na época de Jesus, repletos e impregnados de linguagem simbólica e repletos também de recados cifrados para pessoas específicas nessa época. Exemplo, o 666, não sei se você sabe, mas 666 é o seguinte: o Nero, imperador romano, que perseguiu muito ali a igreja, ele tinha essas letras, N-E-R-O. Para cada letra do alfabeto hebraico ou grego, existia uma numeração correspondente. E o que o pessoal fazia quando queria passar um recado para alguém muito poderoso, como por exemplo Nero? Ao invés de escrever Nero no texto e dizer que a besta era um Nero, o que o escritor fazia? Ele falava usando essa numeração. Então, se você pegar todo o correspondente do nome do imperador no alfabeto original e somar tudo, você vai encontrar que número? 666. Isso é texto apocalíptico. Se a gente estudar adequadamente esses textos, a gente vai perceber que esses textos, eles têm um vínculo com seus contextos. Então o Apocalipse, ele está permeado de uma reflexão a respeito do Império Romano, que é a Grande Babilônia. E João está escrevendo justamente a respeito disso. E eu estou dizendo tudo isso aqui para você por quê? Para justificar, gente, o quão difícil, o quão técnico, o quão complicado é para a gente poder discernir esses textos que a gente chama de apocalipses, ou apocalíptica. Não é tão simples da gente acessar isso e achar e desvendar esses enigmas, como se o texto fosse feito para a gente desvendar necessariamente os enigmas. Não é simples a gente usar esses textos para a gente pensar no futuro, como se fosse o texto estivesse prevendo todo o futuro. O texto está dizendo muito mais a respeito daquele tempo do que até do nosso. Então a gente precisa ter essa consciência, porque se a gente não tiver essa consciência, meu irmão e minha irmã, e essa sabedoria, esse discernimento, você
será levado por todo vento de doutrina. As pessoas vão pegar o 66 aqui, vão pegar o Daniel de lá, vão pegar uma fala de Jesus aqui, vão misturar tudo e vão depositar em você para dizer que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul estava escrito por Deus. Para dizer que os mísseis que o Netanyahu manda lá em Rafah estava previsto. E isso vai produzir em você um tipo de consciência religiosa muito perigosa. Como que a gente deveria então se portar? Como nós devemos nos colocar para que a gente não seja enganado? Como que a gente deve ter uma postura correta? Como que a gente se posiciona para a gente não ser ludibriado? Como que a gente se coloca para a gente não ser levado pelos ventos? E eu penso que nós precisamos superar determinadas posturas. Como cristãos, como discípulos de Jesus, como igreja de Cristo, a gente tem que deixar alguns tipos de posturas para trás. Da mesma forma como eu falei para você deixar o deixados para trás, você tem que deixar algumas posturas para trás. E eu quero, muito humildemente, me incluir nisso. Porque eu fui criado numa igreja em que eu lembro quando eu me converti, a irmãzinha da igreja estava passando o filme do Apocalipse, dizendo exatamente o que estava acontecendo no cronograma do fim do mundo, com cada cavaleiro do Apocalipse, com cada selo que estava sendo aberto. E ela disse para mim assim: você quer ir para o céu? Eu falei: eu quero sim. O que eu faço? Repete essa oração comigo. Eu repeti na hora, para garantir. Todo mundo ali levantou a mão que ia para o céu, só eu que não. E ela meteu o Apocalipse para gerar medo em mim. Você acha que eu não ia levantar a mão? Sou louco, né, Marta? Então assim, eu fui criado nesse ambiente. Só que a gente precisa deixar para trás algumas posturas. A primeira delas é a postura conformista. Conformista. É a postura de quem acha que tudo está escrito nas estrelas. É a postura de quem acredita num Deus que está lá assim, deitado, aí de repente o celular dele desperta, porque chegou a hora dele desencadear algum evento catastrófico na humanidade. E tocou. Agora é a hora da chuva lá em Rio Grande do Sul. Aí ele solta a comporta do céu e para cumprir o cronograma do fim. Aí de repente, opa, tocou de novo. Ô Nathaniel, solta mais míssel aí em Rafah, para cumprir a profecia de não sei o quê. A gente tem que parar, deixar essa lógica para trás, gente. Porque não dá para a gente, à luz do texto sagrado, à luz da lógica bíblica, à luz de Jesus, à luz do Evangelho, a gente navegar dentro desse tipo de ideia, de que está tudo pré-determinado, de que está tudo escrito nas estrelas, que Deus escreveu com quem você ia casar, que Deus escreveu quantos filhos você ia ter, que Deus escreveu as catástrofes que ia acontecer. Não dá. E eu vou te dizer uma coisa, isso é lógica pagã. Esse determinismo é pagão. Nós, cristãos, nós que temos as Sagradas Escrituras, nós que somos de tradição judaico-cristã, nós não somos adeptos dessas lógicas deterministas em que está tudo escrito nas estrelas. Sabe por quê? Porque quando o povo de Israel, ele clama que está sendo escravizado, o que acontece? Deus se compadece, desce aqui, usa Moisés e muda a história. Nós somos do povo que acredita que Deus intervém na história e muda a história. Deus não tem um celular lá despertando para dizer assim: nossa, agora chegou a hora, 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Agora chegou a hora, mais uma guerra mundial aí para cumprir a profecia. Não. Deus intervém na história para mudar os rumos da história, porque justamente as coisas não estão pré-determinadas, muito pelo contrário, Deus está intervindo recorrentemente, usando homens e mulheres para mudar os rumos da história. E essa postura escapista, que acha que está tudo escrito, sabe o que ela faz? Vai tudo pegar fogo mesmo, vai tudo ser destruído. Eu escrevi um texto naquele livrinho lá que eu tive o privilégio de lançar aqui, Evangélicos e Política, e eu transcrevi a fala de um pastor aí no meio da pandemia. Ele estava defendendo e sustentando o voto dele num determinado candidato, mas o candidato não estava indo muito bem. Aí ele virou no meio do discurso dele, né, defendendo, aí ele chegou e falou assim:
Ah, mas vai tudo pegar fogo mesmo no final, a gente sabe que tudo vai acontecer mesmo, então, para passar o pano para o candidato que não estava indo bem. Gente, isso é escapismo, isso é determinismo, achar que tudo está escrito nas estrelas. Essa lógica e você procurar uma pessoa para jogar um baralho para você, para virar as cartas e para prever o seu futuro, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Essa não é a nossa praia, em que o texto bíblico é lido literalmente, em que há uma espiritualização de absolutamente tudo. Então, irmão, irmã, eu queria rogar ao Senhor pelas nossas vidas. Vamos parar de espiritualizar tudo de modo inconsequente. Vamos parar com essa história. Ah, o casamento está indo mal. Ah, é porque o diabo está agindo. Ah, os filhos não obedecem. Ah, isso daí é o Satanás. Ah, não cresce espiritualmente, é a opressão do maligno. Ah, é a doença. Ah, isso aí foi algum mal olhado. Alguém está com inveja de mim. Para com isso, dessa espiritualização fantasiosa, essa magia, esse determinismo. Não, meus irmãos. Esse conformismo e esse escapismo, isso daí não é o que Deus deseja para mim e para você. Nós somos chamados e convocados à luz do Evangelho para nós termos responsabilidade nos processos históricos que estão acontecendo. Então não, para com essa história, deixa essa postura para trás. Talvez, eu sei que esses discursos eles são muito cativantes. É muito legal a gente achar que a gente está dentro de uma guerra cósmica e que está acontecendo uma coisa, que a gente está fazendo parte, a gente está desvendando o futuro. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, um irmão que falou assim para mim, sentou na minha mesa e falou assim: pastor, o xadrez geopolítico mundial está se movendo, as peças estão se movendo. Eu fiquei pensando, e ele sabe? E ele que sabe que está se movendo? Eu não sei, a igreja não sabe, o povo, só ele que descobriu. Gente, para com isso. Para com isso. Eu sei que, novamente, essa lógica toda parece soar legal, instiga a nossa curiosidade, desperta o nosso interesse. É como eu já falei aqui outras vezes, é que nem maçonaria, sabe? Ah, você está no grau 3, você vai ver o que acontece no grau 4. Aí a pessoa fica lá, entendeu? Para ir subindo nos graus, para descobrir os mistérios. Gente, isso não é coisa da gente não tem nada a ver. A gente tem que assumir a responsabilidade, porque o problema, muitas vezes, das catástrofes e dos problemas, é que nós, humanos, construímos no lugar errado. É que a gente não respeitou algumas lógicas climáticas e naturais do ambiente, do ecossistema lá. É a especulação imobiliária que quis forçar a barra para construir, para vender e para vender. A questão é que nós estamos destruindo o planeta. Não é Deus, está tudo certo com Deus. Tudo que Ele fez até onde me consta em Gênesis, tudo foi bom. Não foi bom? Não está escrito lá? Agora, destruir floresta de maneira descabida, consumir o recurso natural de maneira desenfreada para poder lucrar e para obter lucro, não respeitar nada, quem fez isso aqui? Fomos nós. Seres humanos, é o nosso interesse egoísta, é o nosso desejo desenfreado por lucro. E eu sei que isso não tem nada a ver especificamente com você, né? Não é você que está lá em cima na pirâmide do mundo lucrando com tudo isso, mas é um problema dos seres humanos. Fomos nós que produzimos os desastres que estão acontecendo, porque, pelo amor de Deus, gente, está com calor aqui, de 46 graus quase. Nesses dias aí bateu a sensação térmica no Rio de Janeiro de 60. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. A culpa é de quem? A culpa é nossa. É nossa. A gente, de maneira desmedida, a gente invadiu, a gente destruiu, a gente poluiu. E a gente tem dificuldade de entender uma coisa. É que nem criança em escola. Você vira para os alunos da Aline lá, a Aline tem os aluninhos dela de 6 aninhos e tal. Aí você chega para o menino e fala assim: cara, você sabe de onde vem o leite? Aí ele fala assim: não, vem lá do mercado. Vem na caixinha de papelão, aí você abre a tampinha, é de lá que vem o leite. Ele não sabe que tem uma vaca que produz leite.
Não sabe. A consciência ecológica nossa, ela foi embora. Foi embora. E a gente vai causando tudo isso. Eu me lembro de uma cena, eu comentei com os irmãos no culto de quarta-feira. Muitos anos atrás, eu não vi ao vivo, mas eu vi o vídeo gravado. O Raul Seixas, aquele cantor brasileiro, ele estava numa praia do Rio de Janeiro e ele parou o fusquinha dele numa praia lá, no meio da areia. Aí, de repente, a maré subiu, vieram as ondas e detonaram o fusquinha do Raul. Detonou tudo, amassou tudo. E aí chegou a repórter com o microfone e foi conversar com o Raul Seixas e falou: Raul, o que aconteceu? Ele, pô, é isso aí, estava aí, meu carro estava aí, eu estacionei aí nessa praia aí, aqui Mas, ó, vou falar um negócio para você. Eu que estou errado. A onda está certa. A onda tem que vir destruir mesmo. É isso que ela faz. Eu que parei no lugar errado. Eu acho que de alguma maneira é isso que a gente fez. A gente parou o nosso fusquinha no lugar errado. E a gente está sofrendo as consequências. Então essa posição conformista, tudo está assim porque é assim mesmo. Vai tudo pegar fogo no final, não precisa cuidar de nada. Essa terceirização da responsabilidade para Deus, para o diabo, para os outros. Gente, tem que superar essa lógica. Porque o texto bíblico, o Apocalipse e nenhum outro texto da Bíblia está querendo te incentivar a ter esse tipo de comportamento. E tem outro comportamento que você precisa superar, que nós precisamos superar. É o conformismo com bom senso. Olha que interessante. Existe, dentro do conformismo com bom senso, uma sensação de conforto. O conformismo está pairando no ar ainda. A linguagem é a mesma, o zap é o mesmo, as conversas são as mesmas, está tudo escrito nas estrelas, só que tem uma crise instalada. Porque mesmo você reproduzindo muitas vezes esse tipo de linguagem, esse tipo de ideia, esse tipo de teologia, quando dá a catástrofe, e você olha para a coisa acontecendo, e você vê na TV o caos instalado, por mais que você tenha as suas ideias, você fala assim, o apocalipse que está acontecendo, mas meu Deus, e essas pessoas? Aí dá um choque. Você vê a guerra em Israel, você fala assim, nossa, mas é isso mesmo, é o mundo indo para o apocalipse, para a terceira guerra mundial, estava tudo escrito que ia acontecer, Jesus vai voltar. Mas é quando você olha o vídeo e vê as pessoas, mais de 1 milhão de pessoas encurraladas, num pedacinho de terra, e bomba caindo, e criança morrendo, você olha para aquilo e você se confronta com você mesmo. Porque o teu bom senso fala mais alto. E você fala assim, nossa, não pode ser isso, mas você só tem aquele jeito para explicar. E o problema dessa lógica é que a mudança ela ainda não nasce de maneira contundente aqui. A contribuição para o cuidado da nossa vida e para a responsabilização nossa como humanidade, ela ainda não nasce. Há um conflito, há uma tensão. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, mas foi exatamente isso que aconteceu. Puxa, André, você viu o desastre lá no Rio Grande do Sul? Eu falei, vi, de partir o coração, né? De partir o coração. Nossa, misericórdia, meu Deus, a gente precisa, né? Essas pessoas estão sofrendo, olha o que aconteceu, tal. Falei, é verdade, a gente tem que se mobilizar, tem que ajudar. Está aqui o Pix da igreja, manda lá, bota 0,5 centavos para a gente mandar uma água, para a gente tentar fazer alguma coisa. Aí a pessoa virou assim no meio da conversa e falou assim, mas tudo isso ia acontecer mesmo, né? Porque a palavra diz, né? Está lá na palavra. Eu falei, mas não foi uma questão, não tem um papel do ser humano aí também, nessa mudança climática, tudo isso que está acontecendo, todas as intervenções humanas ao longo dos séculos, não levaram a gente para essa situação? Mas estava escrito, né? Então assim, é uma tensão, é uma briga interior. Porque o desastre move a sensibilidade humana. O desastre e o caos abala o bom senso. Mas ao mesmo tempo continua ainda o mesmo tipo de lógica operando. A gente precisa superar também isso. A gente tem que superar essa tensão. A gente tem que partir para um terceiro lugar, que é essa que eu queria sugerir para mim e para você e para nós como igreja. A postura da esperança cristã. Esse é o nosso lugar como cristãos e discípulos de Jesus. A gente não quer nem ser conformista com bom senso. A gente quer ser o povo da esperança cristã.
Ou você realmente acha que Deus permitiu que um livro sagrado fosse colocado nas nossas mãos para provocar em você e em mim medo? Ou você realmente acha que Deus, Ele deixou que a gente tivesse acesso aos textos do Apocalipse e todos esses textos bíblicos para gerar em nós ansiedade? Ou você acha que Deus está realmente interessado em produzir no seu coração, no meu coração, uma sensação de conformismo? Ou você acha que realmente Deus está interessado em que você e eu, nós terceirizemos a responsabilidade para Ele lá no céu? Você realmente acha que Deus nos deu esses textos para que a gente se tornasse conformista? Eu quero te dizer que não. Deus não fez isso. É a gente que faz isso deturpando e interpretando mal. É a gente que faz isso acessando de maneira inadequada. Porque Mateus capítulo 24, 36, Jesus diz assim para a gente: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Não se aventure a tentar estabelecer o cronograma do fim do mundo. Não caia na conversa de ninguém que esteja flertando com essa definição desse cronograma de quando o fim vai chegar. Porque ninguém sabe quando será o fim. Muitos tentaram descobrir, muitos arriscaram datas, todos erraram. A vida cristã não é para ser vivida nessa ansiedade de achar que a gente vai conseguir descobrir quando o fim do mundo vai acontecer. E volto a dizer, os vendilhões do templo modernos, eles estão ficando milionários com esse lixo de teologia. Então não caia nessa. Então o que Deus quer de nós? Vamos voltar para Efésios capítulo 4, que nós lemos. Antes, diz o apóstolo Paulo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza a sua função. Irmão e irmã, nós somos portadores da maior esperança que há no mundo. Nós somos portadores do Evangelho. Nós somos portadores de boas notícias. E essas boas notícias estão onde? Em Jesus, no amor cristão. É aqui que a gente deve operar, é aqui que a gente deve trabalhar. Não nessas lógicas conformistas e escapistas. Muito pelo contrário, a gente precisa praticar o amor. A gente precisa praticar Jesus. A gente precisa praticar a justiça que está em Cristo. A gente precisa praticar o cuidado para com a vida. Nós precisamos partilhar as boas novas do Evangelho. Não se permita se colocar nesse lugar de quem propaga o caos, de quem propaga o medo, de quem propaga julgamento. Isso não é ser cristão, isso não é ser discípulo de Jesus. Nesse momento em que a gente está diante da calamidade, em que nós estamos diante do desastre, em que nós estamos diante do caos, diante da água, tomando conta de Porto Alegre, diante de mísseis sendo incessantemente lançados. O nosso papel não é reproduzir Zap. O nosso papel não é reproduzir essas deturpações do Apocalipse. O nosso papel não é propagar essas interpretações rasas, equivocadas, desses textos difíceis e complicados. Meu irmão, volta para o feijão com arroz. Volta para o feijãozinho com arroz. Ama teu Deus de todo o teu coração e teu próximo com a ti mesmo. Volta para Jesus e para o amor. Volta para o Evangelho. Volta para a Boa Nova. Abre lá em Apocalipse 21, de 1 a 7. Por gentileza, queria te convidar a ler esse texto. Já partindo para o fim dessa reflexão. Apocalipse 21, de 1 a 7.
Eu queria que você, se você preferir, inclusive não acessar e não ler, só ouvir e deixar a palavra de Deus falar ao seu coração, eu queria te encorajar também a isso. O mesmo Apocalipse, desse do número da besta, desse dos terremotos, desse do como lua de sangue, do como um monte de coisa. Olha o que o texto do Apocalipse fala, 21, de 1 a 7. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto lindo, gente. Esse texto do Apocalipse, como não tem que produzir medo na gente. O texto foi escrito para os nossos irmãos do primeiro século, para eles terem esperança diante do louco e do lunático do Nero. E da mesma forma nós, nesse momento de caos, de calamidade, a gente tem que se aproximar do texto sagrado, deixar que ele produza em nós, diante dessas águas que afogaram um estado. O texto tem que provocar em nós esperança. Diante dos mísseis que são lançados, o texto tem que produzir em nós esperança, meu irmão. Diante do sofrimento daquelas famílias, as crianças não têm com que brincar, elas estão no alojamento, todo mundo junto, caos. Nós temos que ser portadores da esperança. Diante da falta de comida, de água, de roupa, nós temos que ser portadores da esperança, enviando água, enviando comida, enviando roupa. Nós precisamos ser o povo do amor, o povo de Jesus, não o povo do medo, do conspiracionismo, o povo do caos. Povo confuso, povo levado por todo o vento de doutrina. Feijão com arroz, amor, Jesus, prática da justiça. O que eu estou querendo dizer com isso na prática, meu irmão e minha irmã? A gente precisa assumir a responsabilidade. Nós fomos feitos pelo Criador, imagem e semelhança dele. Nós aqui temos na nossa tradição bíblica essa constatação que Deus nos criou, seres humanos, à imagem e semelhança dele. Diante desse conhecimento, diante do conhecimento das boas novas do Evangelho, o que a gente faz nesse mundo caótico? Nesse mundo de inundação, nesse mundo de guerra, nesse mundo de desmatamento, sabe o que você faz? A gente melhora a nossa arquitetura, a gente melhora as nossas cidades, a gente começa a olhar com bons olhos para a ciência, que está dizendo para a gente há décadas: a casa vai cair, a casa vai cair, a casa vai cair. E uma dessas pessoas com quem eu conversava, até umas semaninhas atrás, aí era negacionista da mudança climática. Não está acontecendo nada não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora, com o desastre, mudou alguma coisa. Opa, realmente, mas ainda estava escrito. Mas já melhorou um pouco. A gente tem que superar isso tudo, gente, e ouvir a voz da ciência. A gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus que dotou o ser humano de inteligência.
Foi Deus que nos deu criatividade. Foi Deus que nos deu sabedoria para a gente fazer luz elétrica. Para a gente poder transmitir ao vivo. Isso aqui é ciência. Para eu poder ter um celular desse aqui é ciência. Para você fazer reunião online, trabalhar home office, ciência. Se a gente tem mais longevidade de vida, é ciência, porque você tomou vacina lá com o Zé Gotinha. Lembra do Zé Gotinha? O Zé Gotinha é ciência. A gente precisa olhar para isso. A gente precisa ter esperança para querer, principalmente enquanto portadores da boa nova, melhorar o nosso mundo e a nossa sociedade e produzir esperança. Mas não só falar, mas esperançar, agir, trabalhar. Você que é jovem, está procurando uma carreira, não sabe o que vai fazer, eu oro a Deus para que o Espírito te conduza, para que você possa ser, quem sabe, um médico, um cientista, um político, para fazer a diferença no nosso mundo e na nossa história, iluminar o mundo, salgar o mundo, mudar realmente os rumos da história e como ela está sendo escrita. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos portadores da boa nova, nós somos o povo de Jesus e o povo do amor. E o amor, ele não é só falado, ele é praticado com atos de justiça. Irmão, irmã, Igreja Batista em Quitaúna, que nós sejamos voz de esperança nesse mundo de caos. Na hora que você receber, e você vai continuar recebendo os apps, você vai continuar recebendo mensagem. Não seja um conformista, não seja esse conformista com bom senso. Avance, meu irmão e minha irmã, se torne um cristão com os pés no chão, esperançoso. E responde para esse zap conformista: irmão, irmã, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Quanto você já doou? Está aqui, manda o Pix da igreja. Fala para acrescentar 5 centavos. Vamos mandar uma mensagem para o pessoal que está lá? Vamos procurar as instituições sérias que sabem que podem receber o nosso recado de esperança. Manda uma cartinha para uma criança. Escreve para ela lá. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que é perder a casa, eu não sei o que é perder todos os meus brinquedos. Eu não sei o que é perder a minha cidade, eu não sei o que é perder a minha escola, eu não sei o que é perder o meu estádio de futebol, eu não sei o que é perder o mercadão que eu ia comprar coisa com meu pai lá, eu não sei o que é perder tudo isso, mas tem Jesus, tem esperança, tem amor. Eu estou aqui torcendo por você, tentando te ajudar pelos meios possíveis, tentando encontrar os caminhos. Procure organizações sérias. Tem gente boa, trabalhando e fazendo e se dedicando para provocar o que? Mudança. Tem gente querendo trabalhar para precaução, para prevenção. Organizando documentos para a gente saber o que fazer quando acontecer de novo. Você acha que não vai acontecer de novo? Vai acontecer de novo. É óbvio que vai acontecer de novo. A gente tem que se preparar, se organizar, orar pelos engenheiros. Esses dias eu vi um negócio tão legal, parece que na Holanda tinha problema também de inundação. Todos os prédios lá, ou uma porcentagem significativa dos prédios, tinham grama e todo um sistema para quando a água da chuva cair, os tetos dos prédios pudessem absorver. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que a gente possa fazer coisas inteligentes aqui, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa sociedade, cuidar da nossa cidade, que a gente possa se envolver de maneira esperançosa com as coisas da vida e do mundo, meu irmão e minha irmã. Nós como igreja temos o sagrado privilégio de ter acesso a essas convicções religiosas tão lindas, tão bonitas. Não se permita relativizar o que é bonito e trocar o que é bonito por algo que é feio, que não agrega nada, que só contribui com pânico. E que eu e você, nós, como comunidade de Jesus, comunidade do reino, possamos nos engajar e trabalhar e mostrar
para esse mundo que sempre há esperança, porque nós somos de Jesus. Nós não somos do caos, nós não somos do diabo, nós não somos de Satanás, nós não somos vendilhões, nós não somos manipuladores, nós não somos astutos, nós não queremos jogar com o caos, nós queremos fazer o que diante do sofrimento e da dor? Nós queremos promover a esperança. Esse é o nosso papel. Amém? Quero te convidar a orar comigo nesse momento. Abaixar sua cabeça. Eu queria tomar a liberdade de te convidar a dobrar os seus joelhos hoje. Se ajoelhe, meu irmão, minha irmã. Nós vamos clamar a Deus por esses que sofrem. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai amado, rendidos diante do Senhor, pedindo para que Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, pedindo para que o Senhor nos ilumine, para que a gente não seja como criança levado por todo o vento de doutrina, Pai. Pai amado, nos ajuda como indivíduos, como discípulos, como igreja, a vivermos, Pai, essa fé madura, essa fé que amadurece, e essa fé, Pai amado, que promove no mundo esperança. Nos perdoa como igreja, Pai, por tantas falas preconceituosas, tantas coisas tolas, por sermos contraproducentes muitas vezes, Senhor. Nos perdoa e nos inspira como igreja, como comunidade de fé, Pai. Nos inspira, Senhor, sopra o Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos nos unir a todo aquele que está disposto a manifestar sinais de justiça, de amor e de esperança nesse mundo, Pai. Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, como igreja Tua, para que sejamos capazes, Pai, de assumir a responsabilidade, porque o Senhor nos colocou nesse jardim para cultivar. O Senhor delegou para a gente essa responsabilidade, e nós reconhecemos, Pai, que nós não estamos fazendo um bom trabalho. Por isso a gente pede, tem misericórdia, Pai, nos ensina, nos instrui, fala conosco. E a gente te pede e clama, mais uma vez, por misericórdia, para que haja tempo suficiente de nós mudarmos os rumos das coisas, o rumo da história. Clamamos, Senhor, por cada vida, por cada criança, por cada família que está nesse momento, Pai, com um monte de gente num ginásio, num galpão, numa igreja, que não tem uma casa para voltar agora, que não pode escolher o que comer, que não tem escola para ir amanhã, que não tem lazer. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai, e que a gente possa contribuir para trazer alento ao coração deles, que a gente possa contribuir para trazer esperança, que a gente possa contribuir para unir forças nessa esperança de que o Rio Grande do Sul será reconstruído, que a gente possa ser pessoas que difundem a esperança de que o povo gaúcho terá força para vencer essa tragédia, que a gente possa ser do povo que junto deles insiste, persiste em esperançar que vai dar certo. Ó Senhor, nos move, que a Tua igreja não fuja da responsabilidade de ser a boa nova, de ser a esperança, de ser a vida nesse momento. Não somente com palavras, mas com ação, com cuidado e com muito amor, Pai. Ó Senhor, faz isso conosco, para que a gente possa um dia vislumbrar, Pai,
um momento em que nós não choraremos mais, um momento em que nós não sofreremos mais, mas que esse texto não nos leve para um lugar de comodismo, mas inspire cada um de nós e nós todos como teu corpo na terra, para que essa criança, para que essa família, para que esse homem, para que essa mulher possa receber de nós, aqueles que se dizem cristãos, discípulos de Jesus, a esperança que a gente encontra quando a gente lê que toda lágrima será enxugada. Em nome de Jesus que nós clamamos e oramos. Amém.